Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor. Quantos vieram aqui para sentir este vento soprar? Glória a Deus, aleluia. Amados de Deus, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. Agradeço ao Senhor porque de muito tempo eu sempre tenho dito a Deus em oração, e para quem tem chamada, eu creio que isso é primordial. É você sempre deixar e sempre almejar estar aonde Deus quer que você esteja. Eu costumo dizer, vai fazer agora o próximo ano 35 anos que eu ministro, e eu digo sempre, eu não tenho pressa de ir a lugar nenhum. Eu só quero estar aonde o meu Deus quer que eu esteja. E eu sei que foi o Senhor que marcou conosco aqui esses dias. Quero agradecer ao pastor Erivelto, pastor da igreja, pela confiança. Agradecendo a ele, agradeço também a todo o corpo de obreiro, a seu filho, pastor Erivelto Júnior. Eu sei que entregar um púlpito nos dias de hoje é um gesto de grande responsabilidade. Muita responsabilidade, porque o pregador, a pregadora, passa, prega, vai embora. Mas quem fica para acolher o que foi pregado é o pastor com a igreja. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Erivelto, pela confiança, pelos obreiros desta casa, agradecendo também a nossa irmã Solange. Nós nos vimos ali no Reme, e as irmãs que fazem parte do departamento feminino, a nossa irmã Elizabeth, irmã Débora, e a todas as suas cooperadoras. Quero agradecer a todas as irmãs do ciclo de oração e as demais que oraram por nós. Quero agradecer também a todos os congressistas, homens e mulheres. E quando eu fico vendo esse conjunto de homens aqui, sentado, e olho para trás e vejo uma pleia de obreiro desse tanto, eu me lembro de quando eu comecei, há 35 anos atrás. Gente, o preconceito com mulher pregando era assim, para botar para correr, para botar para correr. Eu me lembro de um evento que eu fui atender numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, e naquela época, hoje não, graças a Deus, vocês têm uma mente mais aberta, mas naquela época tinha obreiro que achava que o púlpito era para homem e para mulher subpúlpito, como se tivesse um céu para o homem e um subcéu para a mulher. E eu me lembro que teve uma irmã que foi comigo e ela ficou escandalizada por uma coisa tão besta, simplesmente porque a igreja naquela época, aquele lugar, aquele obreiro, não aceitava a mulher sentar no púlpito. E ela ficou tão escandalizada e com a raiva tão grande. E a gente já perto de pregar, a gente precisa de gente espiritual perto da gente, sim ou não? Outra coisa para tribular um crente é quando você tá querendo continuar na linha e de repente vem um enviado, né? Que você já sabe de onde é que ele vem, para tribular o seu ouvido. E eu ali na graça, recebendo, ouvindo os louvores, feliz. Eu nunca tive, faço como salmista, o meu coração não se eleva em coisas demasiadas para mim. Nunca tive isso. E ela chegou no meu ouvido, falou assim: irmã Aparecida, que falta de respeito. A senhora vem pregar aqui e não chama nem a senhora para sentar lá no púlpito. Fosse eu sentava, quando eles me chamassem para ir pregar lá em cima, eu sentava, nem que fosse uma pontinha, só para me ver a cara deles. Muita infantilidade, né? Muita infantilidade. Se fosse eu disse: por isso que Deus não chamou você, porque você não tem estrutura. Se aquieta aí, minha irmã, fique em paz. Eu estou em paz, aleluia. O tempo passou e hoje em dia eu estou me escondendo, que é para o povo me deixar no meio da igreja, né? Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Erivelto, pela vida do Messinho. Estava comentando com meu esposo ali, eu gosto de observar detalhes. Não é para sair espalhando, não, é porque Deus fala com a gente nos detalhes, pela sua simplicidade. Abaixar aqui,
para abrir minhas águas, que você viu que ontem eu passei aperto, não foi? E você me socorreu. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida da igreja da Caucaia. Quando eu chego aqui, desde o ano passado eu sinto isso, é como se eu estivesse na minha igreja. Foi um carinho, uma coisa assim que nasceu no coração, né? Então quero louvar a Deus, amém? Amados, os nossos livros, eles continuam a ler. Vale lembrar que cada livro desse, hoje eu tenho, pela grande misericórdia de Deus, eu tenho em torno de 2.500 crianças que dependem de mim mensalmente. Fazem 20 anos que eu agendo, chega janeiro eu faço agendamento, de janeiro a dezembro, agendo missionários na minha conta bancária, não porque eu sou rica, mas porque eu tenho fé. Fica lá tudo no vermelho, lá embaixo, não é assim, né? No Banco Brasil fica tudo vermelho. O que é azul sobe, o que é vermelho desce, né? Mas nunca Deus me deixou cancelar um agendamento de um missionário, nunca. Quando houve a pandemia, deixa eu abrir esse parênteses aqui, porque Deus fala com a gente já nos testemunhos. Eu me lembro que eu ia lançar o meu segundo livro, Intercessão, eu ia lançar na festa do ciclo de oração, que eu fui coordenadora até setembro agora do ano passado, fez um ano que eu entreguei, por causa da minha agenda já muito apertada. E eu me lembro que quando chegou lá em casa, 2.000 livros, que encheu lá um quarto, assim, ficou mais ou menos 1 metro e alguma coisa na parede, todinha assim no recanto do quarto. Meu esposo olhou para mim e falou assim: minha filha, a pandemia foi deflagrada dia 20, esse material chegou por aí por dia 25, 28 de março de 2020. Meu esposo olhou para mim e falou: minha filha, agora, tudo fechado, como é que você vai vender esse material? Eu falei: meu filho, eu não sei como vai ser, mas eu creio que Deus não vai deixar eu cancelar um agendamento dos missionários. Irmão, quando eu escuto aquele hino que diz Deus faz milagre, da banda Renovo, né? Deus faz milagre de porta fechada, eu me lembro do que Deus fez comigo na pandemia. E aí meu irmão, pastor Chico Chagas, da Pão da Vida, Igreja Pão da Vida lá em Mossoró, ele vivia me chamando para fazer um programa na Igreja Pão da Vida, e eu nunca pude, porque minha agenda é muito apertada. Não, meu irmão, não, eu fugia dele. Aí olha, quando a gente quer fugir de uma coisa e Deus pega nós direitinho. E aí quando chegou a pandemia, todo mundo dizendo, é 40 dias. E eu pensei assim, rapaz, esses 40 dias eu vou dormir, porque eu tenho um bocado de sono atrasado, que eu fico lendo Bíblia até de madrugada, queimando pestana. Porque o povo pensa que vida de pregador é folgado. Vida de pregador é, se você quiser pregar, vai entrando logo sabendo como é a história. Aí eu disse, rapaz, eu vou é dormir. Eu pensando, já me via, pastor Erivelto, numa sombra, com água de coco, numa rede, um vento bom para dormir, olha. E eu disse, rapaz, eu vou é dormir, vou é descansar muito, é 40 dias, eu vou passar esses 40 dias em off, vou desligar celular, não tem agenda, não tem nada, eu vou é dormir muito. Isso era o meu pensamento. Mas Deus, Ele conhece o hoje, o amanhã e o futuro. E aí quando eu vou saindo do corredor, lá no corredor da minha casa, com esse pensamento no coração, chega, estava me vendo já dormindo muito. De repente o Espírito de Deus brada e disse, mulher, não é hora do descanso. Mesmo que tirar uma chupeta da boca da criança. Não é hora do descanso. Aí eu ainda achei que fosse eu, né? Tem hora que Deus fala com a gente e fica achando que é a gente mesmo. Eu falei, que conversa é essa? Eu vou é dormir, e continuei andando. Quando eu andei mais uns passinhos, o Senhor bradou e disse, não serão 40 dias. Quem primeiro disse a mim que a pandemia não era 40 dias, porque a conversa é que era quarentena de coisa fechada, né? Porta fechada. E essa quarentena foi se multiplicando, não é? E ele disse, não serão 40 dias. E nesses dias, tu vai gravar ao vivo no YouTube, porque muitas vidas serão atingidas. A depressão vai querer pegar muitas servas minhas, e tu vai falar para o meu povo, e eu usarei a tua voz como alento, restauração, refúgio e cura. Eu rodeei assim o corredor dessa casa minha. Quando eu rodeei, estava Joatan assistindo televisão, o noticiário. E ele
envolvido no jornal, quando eu fui passando, falei: amor, não são 40 dias essa pandemia. Ele falou: é 40 dias, está aqui os especialistas do mundo todo. Eu digo: não é 40 dias. Ele disse: mas meu rapaz, você quer saber mais do que o jornal? O jornal está dizendo que é 40 dias. Eu digo: meu filho, você quer saber mais do que Deus? Deus disse a mim que não é 40 dias, é mais tempo. Agora quanto tempo eu não sei. E eu vou ter que começar a gravar umas lives ao vivo no YouTube. Ele olhou para mim. Nem a senha do meu canal, eu nunca quis canal, a verdade é essa. Nem a senha eu não sabia. Lá fui eu ligar para meu irmão, para ele procurar um rapaz que trabalhava lá com ele para saber essa senha. E a primeira vez, pense numa dificuldade. Mas eu digo: vou entrar aqui no ar. De repente, entrei no ar. Quando entrei, a primeira live, 650 pessoas assistindo ao vivo. 8 países com a gente. Tem gente da Noruega, gente da Espanha, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Portugal. E aí eu entendi que era Deus. Por que eu estou falando isso aqui? Foi nessa época que eu estava nessas lives e eu assumi um compromisso com a Rádio Pão da Vida. Até que um dia meu irmão abriu a porta do estúdio, olhou para mim e falou assim: minha filha, divulgue seus livros. Eu falei: não. Ele falou: divulgue, diga das crianças que você tem, porque até então minha cidade não sabia. E eu falei: não. Ele falou: fale. Divulguei em junho de 2020, comecei a divulgar até hoje, para a glória de Deus. Toda semana nós temos encomenda para colocar no correio. Esses livros já estão em 11 países. Deus tem feito maravilha. Tem semana de 130, tem semana de 120 livros. Vendo livro dentro de casa. Não é Deus, não? Quando Deus quiser abrir uma porta para você, você não vai precisar se amostrar muito, não. Sendo Ele que abriu, Ele faz. Portanto, está aí o livro Vencendo a Tristeza, viu, da nossa autoria. O Intercessão, um clamor necessário, um verdadeiro manual sobre oração. E esse livro também que nos acompanha, O Psiquiatra Responde. Amém, irmãos? Abramos as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Hoje veio ao meu coração um outro texto. Eu ia falar uma outra mensagem, mas hoje de tarde Deus me deu isso aqui. Juízes capítulo 6, o versículo de número 34, apenas a primeira parte deste versículo, 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Aleluia. Você crê que quando o Espírito de Deus nos reveste, a gente toca a buzina? Oh, aleluia. O texto bem conhecido do livro de Juízes, capítulo 6, quando Israel estava passando por um domínio midianita de 7 anos. Interessante é que quando eu olho o domínio midianita de 7 anos, e me lembro também no livro de Juízes, o que fala sobre Débora, um domínio cananeu já de 20 anos, eu fico admirada porque em 20 anos do regime cananeu, não foi dito o que foi dito em 7 anos do domínio midianita. Somente no domínio midianita, para que o estudante da Escritura, para que o amante da palavra de Deus tivesse compreensão do teor caótico que era a situação, você vai encontrar a expressão dizendo: Israel empobreceu muito. Só aqui você vai encontrar essa expressão. Gideão é levantado numa época caótica de Israel. O homem, quando eu olho para a vida de Gideão, eu vejo Gideão no capítulo 6,
E o Gideão do capítulo 7, e eu me lembro de Pedro, o Pedro antes de receber o poder e o Pedro depois de receber o poder. O Gideão antes de ser revestido e o Gideão depois de ser revestido. O Gideão antes de ser revestido, um Gideão que tinha medo, um Gideão que olhava o tamanho do seu clã familiar, um Gideão que olhava a sua estrutura dentro desse clã. Depois de revestido, um Gideão que cria, que simplesmente com trombetas e tochas acesas e cântaros vazios poderia fazer a diferença no cenário de Israel naqueles dias. Aleluia. O nome Gideão significa guerreiro poderoso. Outros dizem que o nome Gideão significa lenhador. Mas qual era, na verdade, o cenário deste domínio midianita? Primeiro, a Bíblia diz que os filhos de Israel, para sobreviver, construíram covas, cavernas e fortificações. Para quê? Para poder guardar, resguardar um pouco de alimento, porque a subsistência, a alimentação do povo estava completamente comprometida. Mas por que estava comprometida? É porque quando Israel semeava, quando já estava se aproximando a colheita, a Bíblia diz que vinham os midianitas contra eles e destruíam os frutos da terra. E outras versões diz que eles destruíam as novidades do campo. E não apenas isso, a Bíblia diz que eles destruíam os gados, eles destruíam todos os animais. Ou seja, não havia condições de sobrevivência. O domínio midianita para Israel era como se fosse um fim de linha, mas Deus não permite que ninguém decrete fim de linha do seu povo, porque a história do seu povo, a história da sua igreja não depende de fim de linha e nem de prognósticos do inferno. A nossa história tem um Deus fiel, um Deus cuidador, um Deus zeloso, um Deus que é ajuda, um Deus que é amparo, um Deus que é livramento, um Deus que é resposta, um Deus que é restauração, um Deus que é guerreiro, um Deus que é saída, um Deus que é comandante, um Deus que é capitão, um Deus que é invencível, um Deus que é o poderoso de Jacó. Ai, que a sé limite, ninguém decreta fim para o povo de Deus. A expressão o povo de Deus tem dono não é bafo de boca, não. Pode encher o peito e dizer: o povo de Deus tem dono. Aleluia. O domínio midianita era tão grande que a Bíblia diz que Gideão estava malhando uma porção de trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar e triturar uva. Aleluia. O trigo era para estar na eira. Eira é lugar de secar trigo. Mas a situação era tão terrível que o pocinho do lagar virou local de malhar pequenas porções do trigo. Este era o cenário. Aleluia. Você vai ver que a Bíblia diz, aleluia, que esse cenário levou Israel a clamar. Sabe por que é que Deus aperta parafuso de crente? É porque tem crente que quando chega a pandemia como eu, quer logo sombra e água fresca. Se existe um povo que precisa estar todo o tempo sendo monitorado, é o povo de Deus. Sabe por quê? Porque a gente é ovelha. Aleluia. E ovelha é fácil de ser levado. Mas a palavra de Deus nos mostra, aleluia, que esse cenário levou a Israel clamar. E quando há um cenário de clamor, há também um cenário de resposta. Deus
Deus não escuta clamor de crente fazendo ouvido de mercador, não. Aleluia. A Bíblia diz que Ele coloca os seus pés sobre o escabelo, e o escabelo é o globo da terra. Mas a Bíblia também diz, Isaías registra, que Ele se curva para ouvir a oração do necessitado e do aflito. Está escrito. Israel clama. Aleluia. Glória a Deus. Eles acampavam, destruíam as plantações. A Bíblia diz no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6, diz assim, que eles levavam, aleluia, os gados, os rebanhos, as tendas, aleluia, as ovelhas, os bois, os jumentos, e não deixava, uma versão que diz assim, não deixava coisa alguma para Israel comer. Se você for lá na versão NVT, tem, não deixavam coisa alguma para Israel comer. O cenário era de fome, o cenário era de perseguição, o cenário era de opressão. Havia um costume nas nações, eles tinham tanta raiva de Israel, que quando Israel se tornava cativo, que eles queriam humilhar, eles mandavam os homens se deitar no chão e colocava o pé no pescoço e mandava ele declarar que eles eram servos. Esse era o cenário. Mas deixa eu dizer uma coisa, pode até botar o pé no pescoço, agora só fica com o pé no pescoço até a hora que papai quiser. Na hora que papai quiser, tira pé, tira perna, tira a vida, tira ousadia, tira atrevimento, porque papai, ele cuida do seu povo. Oh, aleluia. Quando Israel clama, Deus envia um profeta falando por que é que o povo estava daquele jeito. Aleluia. Deus envia um profeta relembrando o passado. Israel, eu quis que você fosse livre, eu quis que você fosse próspero. E no capítulo 6 e versículo 8 diz o profeta, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu vos tirei do Egito e vos livrei da casa da servidão. Quem tirou você de lá de trás fui eu, e eu não vou deixar você ficar em cativeiro. Oh, aleluia. Deus se agrada e quer o seu povo livre. Por quê? Porque opressor é Satanás. Deus é Deus que nos dá em Cristo a liberdade conquistada na cruz do Calvário. Israel estava debaixo do domínio midianita porque não soube se comportar como crente na terra que Deus havia dado. Aí sempre que você perde o rumo, Deus dá uma lapiada assim, que é para você sair meio zonzo por umas horas, mas depois você acerta o passo e você começa a caminhar direito. Pensa que o camarada fica alinheiro. Aí às vezes você não entende, tem crente na prova, às vezes você diz assim, coitadinho, às vezes foi só uma mãozadinha de Deus para poder ele acertar a cachola e caminhar direito, porque Deus quer o seu povo caminhando em retidão, Deus quer o seu povo caminhando em justiça. Vocês estão nessa situação porque vocês deixaram chegar até aqui. Mas eu sou o Senhor que tirei vocês lá do Egito, da casa da servidão. Aleluia. Tu já imaginou quantas vezes Deus tirou Israel de situações de opressão e Israel se metia de novo? A Bíblia, se você começar a ler
o livro de Juízes, você vai ver que a Bíblia diz assim: e eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Sempre que eles tornavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Deus os entregava novamente para debaixo de cativeiro. Sabe por quê, meu filho? Porque papai não é, o nosso Deus não é um papaizinho que o menino está fazendo. O pai de hoje, não compare Deus com ele não, viu? O pai de hoje é o menino fazendo pirueta e ele atrás tem um pingo de moral para o filho atrás do menino. Não, papai do céu não é assim não, Deus não é assim não. Deus fala, a Bíblia diz que Ele fala, vento e mar lhe obedecem, aleluia. O profeta Isaías diz assim: a voz do Senhor é poderosa. O salmista lá no Salmo 29 diz: a voz do Senhor despedaça cedros do Líbano, a voz do Senhor separa labaredas do fogo, a voz do Senhor desnuda as brenhas da rocha, a voz do Senhor faz parir as servas, a voz do Senhor é majestosa. Você veio adorar ao Deus que fala de forma majestosa. Sempre que Israel pecava, Deus dava uma lapada, deixava um tempo no castigo. Quando o povo clamava, aí cumpre-se o que a Bíblia diz: Ele é um Deus cheio de misericórdia. Tu acha que tu está aqui e eu estou aqui por quê? Meu filho, a gente está debaixo de misericórdia. Se Deus olhasse para nós como de fato a gente era, a gente virava tudo torresmo, na presença de um Deus santo, de um Deus reto, de um Deus justo. Estamos aqui por causa da misericórdia. E deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu falo em misericórdia eu me lembro de Israel. A primeira vez que eu cheguei em Israel, quando eu vi os judeus com a mão no muro e eles fazendo esse movimento para lá e para cá, para lá e para cá, eu fiquei sem entender. Chamei a guia, falei assim: por que é que eles estão orando, se balançando? Ela disse: é porque eles morrem de medo de dormir, de cochilar na presença de Deus. Então eles fazem esse movimento com medo de cochilar. Aí quando eu vi aquilo, eu me lembrei da graça, a graça que chegou em Mossoró, a graça que chegou na Calcaia, a graça que chegou pelo Calvário, a graça que alcançou o mais vil pecador, a graça que o pai deixa o filho dormir nos seus braços, a graça que mesmo nós não merecendo, ela nos abraça, ela nos acolhe, ela nos chama, ela nos atrai ao amado da nossa alma. Graça, favor imerecido. Oh, aleluia. Se você imaginasse a graça que lhe cerca, você já entrava por essas portas chorando, você já entrava por essas portas agradecendo a salvação, agradecendo o cuidado, agradecendo a vestimenta, agradecendo o perdão, agradecendo a roupa, agradecendo até a porta que foi fechada. Eu dou, Israel clama, e a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda graça, o Deus de toda graça, aleluia. Relembra que havia tirado Israel do Egito, mas não fica só nisso. O Deus de toda graça envia o anjo para ver Gideão debaixo do cavalo que estava em Ofra. Oh, aleluia. A garantia da presença é manifesta em Juízes 6:12, quando a Bíblia diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagine o que é você estar na prova, você estar no deserto como estava Gideão,
tudo parecia dar errado, porta cerrada, alimento comprometido, e de repente o anjo dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Escute, tudo que um crente precisa saber na hora da prova é quem está do lado dele. Eu vou repetir para que você entenda o que Deus está tratando conosco. Tudo que um crente precisa saber na hora da prova é saber quem está do seu lado. E se Deus dá garantia da presença, então não se preocupe, porque o inferno com certeza vai engatar a marcha ré. Não se preocupe, porque o que está cerrado com certeza se abrirá. Não se preocupe, porque o Deus da maravilha vai entrar em cena. O Senhor é contigo, varão valoroso. Para quem estava se achando mais quebrado do que arroz terceira, isso é muita coisa. Para quem estava se achando desamparado, isso era muita coisa. Você vai ver que o sentimento era de desamparo. Você vai encontrar eles dizendo: o Senhor nos desamparou. O próprio Gideão diz assim: se o Senhor é conosco, o que nos foi feito de todos os feitos extraordinários que nossos pais nos contaram? Aleluia, a garantia da presença, aleluia. Mas teve também o conflito do chamado. O Senhor é contigo, varão valoroso, vai nesta tua força, e tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Interessante é que nós vamos encontrar Gideão dentro de um cenário desfavorável, e é comum quando você vê, aleluia, um cenário desfavorável e você está no meio desse cenário, você querer que Deus te livre do cenário usando alguém de fora. Mas nesta noite, cá com os nossos botões, vamos aqui perguntar para nós mesmos: e se o instrumento que Deus quiser usar para mudar o cenário for você? Oh, aleluia. E se o instrumento para mudar a história é você lá dentro da sua casa, dentro da sua parentela? A irmã Aparecida, um dia eu me lembro de uma irmã, deixa eu abrir esse parênteses, ela chegou para mim e disse: minha irmã, eu vivo numa situação assim dentro da minha casa, e eu queria que a senhora fosse lá visitar para pregar lá. Eu disse: a pregadora de lá não sou eu, irmã, a pregadora de lá é você. Você é o instrumento que Deus quer levantar nesse cenário sombrio. Ela entendeu. Oh, aleluia. Gideão entra em conflito e diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Aleluia. Se o Senhor é conosco, por que isto nos aconteceu? Parece até que o Senhor nos desamparou. Escute, quando Deus lhe permitir entrar numa moinha, você pode pensar muita coisa, mas você não pode dar ibope para o inferno. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quando Deus permitir você entrar numa moinha, numa prova, num vale, no deserto, no Egito, você pode pensar muita coisa, mas você não pode dar ibope para o inferno. Irmã Aparecida, o que é ibope do inferno? É você achar que Deus não está com você no vale, é você achar que Deus não está com você na moinha. Tudo que Satanás quer, e o que dá combustível para ele, e o que dá a ele força para guerrear as pelejas infernais, é fazer você crer que Deus não está do teu lado, é fazer você crer que Deus te desamparou. Nesta noite eu recebo graça e autoridade do céu para dizer: cenário improvável não quer dizer que Deus desamparou. Cenário improvável é preparação para cenários de milagres.
Ai, amei, Biacé. Um cenário improvável de Gideão, mas a preparação de um cenário de milagre para Deus. O povinho que estava malhando trigo no lagar e escondendo comida e sofrendo debaixo do domínio midianita, Deus ia usar esse mesmo povo só para quebrar canto, tocar buzina e botar o diabo para correr do arraial. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Esse mesmo povo que parecia subjugado, sofrido, fraquinho, era o povo que ia tocar a buzina, quebrar o canto, empunhar as tochas e botar o arraial midianita e amalequita para correr dali. Você é o instrumento, você é a tocha, você é a buzina que Deus quer usar. Quando Gideão questiona, quando ele tem conflito, há uma reafirmação do envio. Eu não sei aqui quem já recebeu chamado de Deus. Creio eu que a maioria dos obreiros, dos irmãos que estão aqui, de alguma forma receberam um chamado de Deus. Mas quem recebe o chamado de Deus tem uma experiência, que eu acho lindo, pastor Erivelto, em Deus, quando Ele quer falar com a gente, porque Deus não é gago. Deus não é gago. Você vai para um trabalho, vamos supor, um ciclo de oração. Lá no Rio Grande do Norte, Deus fala com você: vou fazer isso, isso, isso na sua vida. É assim ou não é? Você vem para o Ceará, Deus, a mesma história: vou fazer isso, isso, isso na sua vida. Você vai para São Paulo, a mesma história. Deus não é gago. A conversa de Deus é linheira, é numa linha só. Quando Gideão questiona, Deus faz uma reafirmação do envio. Deus disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel. Porventura não te enviei eu? O que é que você está questionando? É você que vai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem muita gente sendo enviada, mas acovardada. Tem muita gente que morre de medo, se pela com medo de uma chamada. Tem muita gente que treme na base com medo de Deus enviar ele, porque pensa isso, pensa aquilo outro, acha que Deus não cuida, acha que Deus não zela, acha que vai faltar isso. Meu filho, Deus é um Deus responsável. Ele chama, capacita, envia e segura. Chama, capacita, envia e segura. Chama, capacita, envia e segura. E depois de você estar lá, o que der para você, dá para ele também. Deus não larga a camarada na ribanceira não, meu filho. Larga essa frouxura. Oh, aleluia. Aí amande você. Dice-me o do converse. Quando Deus faz a reafirmação do envio, Gideão faz o reconhecimento da pequenez. Gideão diz assim: ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa do meu pai. Oh, aleluia. Mas Deus tem umas respostas que eu chamo de brilhantes respostas divinas. Oh, aleluia. Deus disse assim, aleluia: eu estou contigo e tu livrarás a Israel.
Aleluia. Quando chega no versículo 16, que o Senhor brada dizendo: eu hei de ser contigo, eu estou contigo, e tu ferirás, aleluia, tu ferirás os midianitas como se ele fosse apenas um homem. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Gideão, eu estou na parada. Não se trata de quem você é, se trata de quem eu sou. Oh, aleluia. Não se trata de quem você é. Bate quem está aí do teu lado, diga: não se trata de quem você é não, minha filha. O negócio é quem ele é. O segredo é quem ele é. O segredo é quem ele é. É quem ele é. É quem ele é. É quem ele é. Limite. Limite. Quem ele é. Aí eu me lembro de Moisés, quando foi falar, Faraó disse: Deus, eles não vão querer me ouvir. Olha Moisés como Gideão, eles não vão querer me ouvir. E aí, eu estou indo para falar com o rei da potência. O Egito era a potência da época. Eles não vão querer me ouvir. E quando eu for falar, eu digo que é quem? Diga simplesmente: o Deus eu sou me enviou a voz. A Bíblia não diz, mas eu acho que quando Faraó ouviu aquele eu sou, feriu o orgulho de Faraó. Porque se existe uma coisa que fere quem se acha grande, é saber que tem outro maior do que ele. Tem uma turma metida comprida, né? Uma turma metida comprida. Mas eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que quando Moisés chegou e disse assim: o Deus eu sou me enviou a voz, ele deve ter dado assim um pneu na cabeça de Faraó. Ei, não se trata de quem é você, se trata de quem está junto, se trata de quem vai no teu lugar, se trata de quem toma a dianteira dessa luta, se trata do Deus de quem você é e a quem você pertence. E tem mais. Na hora do desafio, Deus bota você para ser chique. Apóstolo Paulo, chique no último. O navio sendo abalado lá no livro de Atos, quando eles foram peregrinar na ilha de Malta, ou Melita, como queira chamar. Paulo se levantou, todo mundo assustado. A Bíblia não diz, mas eu creio que tinha muito olho abugaiado, olhando para Paulo. Paulo se levanta, olha Deus botando um crente para ser chique. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo, e ele disse que não vai se perder nenhuma alma deste navio. Oh, aleluia. Esse Deus bota você para ser chique. Na hora da tormenta, ele assina a liberação da vitória. Que aleluia. Gideão, quando escuta aquilo ali, diz assim: olha, eu hei de ser contigo. Gideão, espera aí, fica aqui, eu quero saber quem está falando comigo mesmo. Mas Gideão faz o teste do cabrito, vai preparar o cabrito e os pães asmos, pães sem fermento. Quando chega, o anjo diz: bota aqui. Na hora que o anjo toca, aponta no cajado, que sobe a labareda, que o anjo sobe também, some. Gideão diz: ai de mim, Senhor meu, porque eu vi o Senhor face a face. Aleluia. Agora não tinha mais para que correr não, meu filho. Aleluia. Aí Deus dá o que? Deus dá a Gideão uma noite de desafio. Deus chama, Deus vai junto, Deus se responsabiliza. Mas o camarada tem que entender que Deus é Deus de desafios. Deus dá uma noite de desafio para Gideão. Aleluia. Juízes 6:25 fala da noite de desafio de Gideão. Só esse capítulo, esse versículo 25 dava para pregar uma noite toda. A noite do desafio de Gideão. Deus diz assim: olha, tome o boi maior do teu pai, o boi forte, o boi de 7 anos. Derrube o altar de Baal. Gente, o altar de Baal era venerado na época. Derrube o altar de Baal. E tem mais, você vai derrubar o altar de Baal, vai cortar o bosque,
o posto ídolo de Azera, que está ao pé do altar, lá no bosque. E depois de você derribar o altar de Baal, de cortar o posto ídolo de Azera, você vai preparar um altar ao Senhor, vai pegar esse boi e vai sacrificar. E a Bíblia diz: Gideão temeu fazer de dia, mas fez de noite. Isso me ensina, sabe o que? Temer é seu, meu filho. Temer é humano, mas abraçar desafios é divino. Oh, aleluia. A noite do desafio de Gideão estava forte, mas Deus deu uma graça. A missão foi cumprida de tal maneira. Nós encontramos no versículo 28 dizendo: o altar foi derribado, o bosque foi cortado, o altar novo foi edificado, o boi foi sacrificado. Aleluia. O novo de Deus requer uma tomada de atitude. O novo de Deus requer que você lance fora o que é velho. O novo de Deus, aleluia, quer que você coloque fora. O altar de Baal não poderia permanecer no cenário, porque cenários novos requer novas atitudes, cenários novos requer novas posturas. Você jamais vai viver sobrenatural de Deus vivendo na mermice, acobertando coisa errada. Sendo uma Maria, vai com as outras. Quer viver novo de Deus? Tome nova postura. Quer viver novo de Deus? Tome novas decisões. O altar de Baal representava velhos costumes. O altar de Baal representava o altar da desobediência. O altar de Baal representava o altar da idolatria. E Deus não trabalha com corações idólatras. Deus é único na nossa vida e é Senhor do trono. Oh, aleluia. Gideão foi desafiado, a missão foi cumprida. Para quê, irmã Aparecida? Para que o povo pudesse viver o novo de Deus. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu não sei na caixinha de vocês do Instagram, mas na minha chega cada coisa. A felicidade é porque eu não tenho tempo para estar lendo. O camarada está lá assim em linha todo na vida, faz tudo errado. Aí vem na caixinha do Instagram de um, na caixinha do Instagram de outro, no WhatsApp de um, no WhatsApp de outro. Ai, eu queria que Deus fizesse algo novo. Então tome uma nova postura. Ai, porque eu queria ser liberto. Você arranja os demônios para o seu espinhaço, ainda quer dividir cão para o espinhaço dos outros. Plantou, meu filho, colheu. Ninguém planta mamão para colher abacaxi, não, é mamão mesmo. Aí tem uma turminha que vive plantando coisa ruim, planta um fuxico no canto, uma fofoca no outro, uma afronta no outro, um falso testemunho no outro. Aí depois começa a colher a plantação que fez, aí fica aperreado, fica aí mais um bocadinho, ainda tem muita coisa para você comer. Agora, quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que eu gosto, irmão, é porque olha, tem duas coisas que me chamam a atenção. Uma é essa passagem de Gideão. Outra, sabe o que é? O demônio de Gadara. Pastor Erivelto, o povo lá de Gadara estava tão acostumadinho com os cãozinhos, com o demoninho, que quando Jesus tirou os cães e botou na manada de porcos, eles não gostaram. Eles estavam tão acostumados com o endemoniado se rasgando nos sepulcros, gritando,
Sabia que aquilo, quando eu leio aquele texto, me fala alto. O que é que você tem alimentado que não é do agrado de Deus, mas você está ali alimentando essa erva daninha e ela está ali sufocando. Tem gente alimentando uma erva daninha, ela está ali sufocando. Entra numa salinha de bate-papo e lá fica com um bate-papo e dando trela para fulano, dando trela para cicrano, dando trela para não sei quem. Acaba com isso. Você não está vendo que isso aí é bucha do inferno, não? Ai, que assébria. Enquanto estava o altar de Baal, enquanto tinha crente comendo, aperreado, se escondendo nos lagares, nas fortificações, nas cavernas, nas covas, estava todo mundo quieto, porque não tinha crente posicionado na terra. Satanás estava reinando. Midianita estava com tudo. Nesta noite Deus vai destronar midianitas. Oh, aleluia. Mas no próprio instante que o altar foi derribado, o boi foi sacrificado, o poste ídolo foi quebrado, você vai ver que a Bíblia falava só de Midianita, mas a partir daí diz Midianita, Amalequitas e povos do Oriente. Houve uma coalizão de força para deter Gideão. Gideão começou a lutar com uma nação inimiga e arrumou 3. Mas o Deus que tinha dito: eu sou contigo, derruba 1, derruba 2, derruba 3, derruba 10, derruba 20. Ele estando com o crente posicionado na direção que ele colocou, pode marchar, águas se abrem, cadeados são quebrados, o nome dele é glorificado. Tudo que Deus precisa de um crente posicionado, meu filho. Crente posicionado. Na hora que Gideão se posicionou e ousou derrubar o altar de Baal, destruir o poste ídolo de Azera, fazer um novo altar, tudo que Satanás teme é que você faça um novo altar. Eu vou repetir porque essa palavra é profética. Quando houver novo altar, novas atitudes, vai ter novos milagres, novos livramentos, novos testemunhos para contar. Eu estou sentindo uma graça tão linda de Deus esta noite aqui. Porque Deus hoje não veio aqui para brincar, não. Deus veio aqui para dizer: tome uma posição, levante o altar, toca a buzina e saiba que haverá posicionamento do céu quando houver posicionamento da terra. Andemenito. O posicionamento de Gideão gerou revolta. Sabe por quê, meu filho? Porque no meio de um bocado de crente desviado, ser santo é ultrapassado. No meio de um bocado de crente desviado, ser diferente incomoda. No meio de um bocado de crente adaptado com o pecado, adaptado com o erro, quem se levanta para dizer que aquilo está errado, meu filho, vira alvo de chacota, vira alvo de revolta. Tem
Tem uma turma que não quer santidade na vida dela e detesta que tenha na vida do outro. Tem uma turma que está mais candidato a pinguim de geladeira. Não sente presença de Deus, não sente graça na vida, não tem revelação, não sabe mais o que é ler a palavra, não sabe mais o que é chorar na palavra, não sabe mais o que é viver na palavra. Há quanto tempo não fala mais em língua, mas nesta noite o Espírito de Deus brada: tenha posicionamento na terra, porque o céu quer se manifestar outra vez. De reverséria, manai. Houve revolta quando Gideão se posicionou. Aleluia. Eu abro aqui um parênteses para me contar uma experiência que eu vivi. Pastor Herivelto, tem gente até assim. Outro dia uma pessoa fez um comentário e disse assim: essa mulher tem muito testemunho. É. Porque isso aqui, meu filho, não é algo de recordação não. Isso aqui é palavra para hoje. Eu leio isso aqui para hoje. Tem crente que lê isso aqui só lembrando de Abraão, de Isaac, Jacó. Ai, como era bom. Eu quero isso hoje. Você está entendendo? Eu quero isso aqui hoje. Eu tenho sede disso aqui. Se tem muito testemunho para contar é porque foi muito provada. Eu me lembro que quando minha filha Cássia, essa que é esposa de obreiro, na cidade de Governador de Serpa Rosado, lá no Rio Grande do Norte, minha filha Cássia, que hoje cuida do rebanho, mas o marido, ela tinha 1 ano e 10 meses, ela desabou de um primeiro andar. Gente, olha, o que Deus não faz com um crente que ora. Meu filho, Deus faz coisa com um crente que ora, que bota um bocado que não ora para ficar de cabelo em pé. E ela tinha 1 ano e 10 meses. Eu tinha uma menina, uma babazinha que me ajudava ali na fazenda. Eu morava nessa fazenda, era do meu sogro. Tudo muito difícil, tudo muito escasso. E eu cheguei, eu era ainda muito nova convertida, mas naqueles dias eu tinha ouvido a pregação sobre o filho da viúva de Naim. E eu estava naqueles afazeres domésticos, mas toda tarde eu pegava a minha menina, deixava com a babá e dizia: eu vou para o quarto orar, você cuida dela. Toda tarde eu fazia isso. Dava banho, alimentava, e ela ficava brincando com a bichinha. Só que nesse dia ela resolveu entrar numa construção que meu sogro na época estava construindo um templo para a Assembleia de Deus, lá dentro do Arisco, a fazenda Jaciara. E ela entrou e foi inventar de ir para a varanda do templo que não estava terminada, não tinha nada para amparar. E ela inventou e soltou a menina lá. Um vacilo que ela deu, a minha filha caiu do primeiro andar. Cássia caiu. Ela caiu, e quando ela caiu na queda, vizinho ao prédio, ainda hoje lá é assim, vizinho aquele primeiro andar tem um pé de cajueira. A pancada foi tão grande que ela veio de lá para cá, quebrando galho de caju, do cajueiro. Quando ela caiu, para completar ainda mais, ela caiu em cima de umas garrafas de vidro que tinha sido quebrada e estava no pé. A menina que foi apanhar ela, cortou-se todinha com os vidros. Quando de repente eu estava orando, quando de repente eu escutei um grito. Quando eu escutei um grito, que eu saí fora, correndo, a menina vinha com ela ensanguentada. Eu pensava que o sangue era da minha filha, mas não era, era da babá, da mão da babá que cortou ao apanhar minha filha. E quando eu olhei, eu falei assim: o que foi isso? Ela disse: ela caiu. Eu disse: caiu de onde? Ela disse: caiu dali. Eu disse: dali de onde? Procurando. Ela disse: lá da escada. Eu disse: a qual degrau? Qual a altura? E a menina, como morta, totalmente roxa. Ela disse: não, ela não caiu da escada não, não vou mentir para a senhora não, ela caiu lá de cima. Quando ela disse que caiu lá de cima, eu peguei minha filha nos braços e peguei um corredor comprido que tinha naquela fazenda e saí correndo naquele corredor comprido.
E quando eu estava no meio daquela carreira, com aquela menina que eu queria chegar na casa mais próxima, que era um senhor que tinha uma mercearia, que na época chamavam ele de Farrumbamba, ele nem é mais vivo. Eu pensando em chegar lá para pegar um carro, porque nós não tínhamos carro, para pegar um carro para trazer minha filha para socorrer em Mossoró. E no meio daquele corredor, uma senhora apareceu e disse: o que foi? Eu disse: ela caiu lá de cima. E quando eu disse ela caiu lá de cima, a mulher botou as mãos assim no colo dela e disse: mulher, se conforme. Na hora que ela disse se conforme, para mim aquilo parecia uma sentença de morte. Na mesma hora o Espírito de Deus bradou e disse assim: lembra-te do filho da viúva de Naim. Eu, do jeito que estava no corredor, disse: me conformo não, o meu Jesus faz milagre. E continuei correndo. Ei, aleluia. Deus quer você posicionado na hora da crise, sabendo que o Senhor é o seu Deus. Chegamos no hospital infantil. Quem estava de atendimento? Doutora Gilvanda, ainda hoje é viva. Doutora Gilvanda estava de atendimento. Coloquei minha filha lá, corri para um tamborete que tinha assim, me ajoelhei e fiquei orando. E acha eles lá fazer teste, e a minha menina lá como morta, não dava sinal de vida nenhum. E ela lá fazendo teste, quando de repente a doutora Gilvanda disse: chama aí a mãe da menina. Quando eu vim, ela disse: olha, a senhora vai para casa, vai levar ela e vai ficar com ela em observação. Eu disse: doutora, ela morreu? Ela disse: não. Eu disse: o que é que ela tem que ela não abre os olhos? Ela olhou para mim e disse: procure saber qual é o santo dela, porque o santo dela é muito forte. Essa menina com 1 ano e 10 meses caiu de um primeiro andar, e essa menina não quebrou um osso. A sua filha não tem um dedo mindinho quebrado. Leve ela para casa e observe ela a noite toda. Agora, se no futuro ela tiver medo de altura, a senhora vai saber que é porque foi gerado um trauma. Então ela ficou com trauma. Eu disse: vai ficar não, doutora. Sabe por quê? Meu Deus não tem milagre pela metade. Ele não tem milagre cotó. É Deus de obras completas. Fui para casa, observei a menina dormiu. Eu disse: o que é que ela tem? Corre de mãe, né? Chorando. O que é que ela tem? Que ela não abre o olho. Ela está dormindo. É um sono. Ela está dormindo. Sua filha está com todos os batimentos, com todas as reações do corpo, tudo normal. Batimento e isso, mas não sei o que, falou um bocado de coisa lá que a ciência diz. Ela está dormindo. Eu disse: dormindo essa camarada. Dormindo. E a senhora só observa ela de noite. Falei: tá bom. Levei a menina para casa e continuei orando. E na minha oração eu dizia assim: Senhor, eu quero uma prova de que a minha filha não vai ficar com trauma nenhum, porque eu disse lá naquele consultório que tu és Deus de obras completas. Eu quero uma prova. Fui trabalhar com mais ou menos 1 semana depois. Quando cheguei em casa estava a menina. Nesse tempo eu achei muito interessante isso. Já estava a menina já dentro daquele contexto. Eu vi aquela voz dizendo assim: venha para cá, vem aqui. Não faça isso não, vem aqui. Eu fui me aproximando da cozinha. Quando cheguei, era a menina que tinha subido na cadeira, da cadeira para a mesa, da mesa e subiu para cima da geladeira. Estava dando trabalho a babá, ia para um lado, ia para outro, ia para um lado, ia para outro. E Deus disse: ela nunca vai ter medo de altura. Oh, aleluia. O céu se revela, se posicione. O céu se revela quando chega no capítulo 6 e versículo 34, onde nós lemos no princípio, diz: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina. Se você for para a versão NTLH, está assim: o Espírito do Senhor dominou Gideão e ele tocou a corneta. Aleluia. Meu filho, depois que você é dominado, depois que o Espírito de Deus entra em cena, você toca a buzina, você declara a falência do inferno, e você sabe que o Deus de quem você é e a quem você serve, Ele vai honrar cada palavra que sair na direção dele da sua boca. Gideão agora
Não estava mais dizendo, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés. Não. Ele disse, Senhor, se tu é comigo, eu quero uma prova. Eu vou colocar a lã na eira. E eu quero que amanhã toda a eira esteja enxuta e só a lã esteja molhada. Prova com Deus. Deus cumpriu. No outro dia a Bíblia diz que deu uma taça de água. Gideão estava crente e invocado todo. Disse, Senhor, amanhã eu vou colocar de novo a lã na eira. Agora eu quero diferente. Eu quero que toda a eira esteja ovalhada e só a lã esteja enxuta. Deus disse, pá, Gideão, meu menino, eu faço. Porque se você vier para frente, eu sou Deus. Se vier para trás, eu sou Deus. Se der ré, eu sou Deus. Se você for mais à frente, eu sou Deus. Se você subir, eu sou Deus. Se você descer, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou Deus. Deus cumpre as provas da lã de Gideão. Gideão ganha força. Gideão ganha marra. Gideão chama o povo, toca a buzina para congregar o povo para a batalha contra os midianitas. Aleluia. Mas quando Deus vê 32 mil, Deus disse, rapaz, eu comecei essa história dizendo a Gideão que eu sou com ele. E eu não vou deixar Gideão pensar que é ele e a tropa dele, não. Porque Deus às vezes faz as coisas e a gente é tão fraco. Deus conhece a nossa estrutura, está escrito, sim ou não? E lembra-se que somos pó. Meu amigo, a gente passando um bocado de aflição, ainda tem um bocado de amostradinho. Imagine se não passasse essa aflição tudinho, não é não? Então Deus olha para Gideão e diz, é muita gente que está do teu lado, para que eu te dê essa vitória. Não vou dar dessa forma não, porque amanhã vocês vão dizer, a minha mão me livrou. Deus é muito atual, não é? É atual. Sabe por que Deus faz isso? Porque muitas vezes Ele faz as coisas na vida da gente e a gente diz assim, doutor fulano não sei das quantas. Ah, é verdade, Deus usa a medicina, mas você esquece primeiro de atribuir quem começou a história. Às vezes Deus faz uma coisa por você, aí você fica botando A, botando B, querendo botar gente importante. Mude essa trajetória. Quem é importante de fato e quem tem que estar na frente desse testemunho é o Senhor da sua vida. O Deus que escreve a sua história, conhece ponto, vírgula, linhas e entrelinhas do seu texto narrado. Deus disse, não. É muita gente, faz esse povo descer a fonte de Arode. A Bíblia não diz, sabe, pastor Erivelto? Eu não gosto de dizer o que a Bíblia não diz. Mas eu imagino, porque o que foi que Deus fez? Deus não disse a Gideão quem iria nem como iria. Ele disse, quem beber levando a água à boca, bota de um lado. Foi assim ou não foi? E quem beber abaixado, lambendo como quem lambe os cães, bota de lado. Você pode ler o texto, você vai ver que Deus deu os dois sinais e mandou ele separar os dois povos. Quem bebesse levando a mão à boca e quem bebesse se abaixando. Até ali Deus não tinha dado. A Bíblia não diz, mas eu creio que quando, aleluia, aqueles 9.700, depois dos 32 mil que foi, 22 mil que foi embora, uma buzina só que tocou e disse, quem for tímido e covarde e medroso, volte. Foi 22 mil, imagina aí se passasse uma buzina dessa hoje aqui. Misericórdia, negócio é sério. Uma buzina só fez isso. Aí fica 10 mil, a Bíblia não diz, mas eu imagino cá com meus botões, que quando Gideão separou 9.700 e 300 de um lado, talvez Gideão tenha pensado assim, eu vou ficar com esses 9.700 aqui, ainda bem que Deus tirou só os 300, quando de repente Deus estremece Gideão na base. Gideão, com esses 300, aleluia, que lamberam as águas, vos livrarei e darei o midianita das vossas mãos, aleluia. Tudo que Deus precisa é crente posicionado. Se você for lá para o capítulo 8, versículo 10, você vai ver que o exército que Gideão estava guerreando contra era 135 mil.
Você acreditar que você enfrenta 135 mil homens com apenas 300, meu filho, não tem outra explicação. Você só pode estar cheio do Espírito. Porque quando o camarada está cheio do Espírito, ele vê o que ninguém não vê, ele vive o que ninguém não vive, ele conta o que ninguém até agora contou. Mas o que é isso? É gracinha? É não, é cheio, é plenitude, é medida do Espírito, é capacitação do céu. 300 dividido em 3 companhias de 100. E olha a estratégia simples da guerra. Você já viu Deus ganhar uma grande vitória para você com uma estratégia bem simplesinha já? Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Eu me lembro do testemunho de uma irmã. Essa irmã foi embora. Ela morava no Rio Grande do Norte, não sei hoje qual é o estado que ela mora. Que o esposo dela bebia, ela alcoólatra inveterado. Essa mulher pregava com a vida, pregava em palavras. Esse homem não queria nada com Jesus, nada com Jesus. Bebia muito. E numa dessas noites de farra, olha as estratégias de Deus. Numa dessas noites de farra, ele farreando, bebendo mais os amigos e jogando lá uma história de um baralho. Um disse assim: quando eu chegar em casa, um amigo disse: quando eu chegar em casa, o cabo de vassoura troa hoje no meu espinhaço. O outro disse: quando eu chegar em casa, acontece isso, isso, isso. O outro disse: quando eu chegar em casa, cada um que contava uma mazela que a mulher ia fazer. Aí ele, o marido daquela irmã, olhou e disse assim: meu Deus, e é tudo isso que vai acontecer com vocês? Ele disse: é, pois eu quando chegar em casa, tem um leitinho quente me esperando. Minha esposa me recebe na porta, pergunta se eu quero jantar ou se eu quero um leitinho quente. Aí os outros fizeram aquela galfada: confessa essa, você é um mentiroso. Não, é verdade, é não, é, não é, não é. Eles: vamos fazer o seguinte, eu estou com a chave do portão, nós vamos lá para casa, vai você e você comigo, 2 amigos dele. Tá certo. Ah, pois então nós vamos lá para casa. E quando eu abrir o portão, vocês entram bem caladinhos, vocês vão ficar na lateral lá de casa. E eu vou bater na porta, vou chamar ela e vocês vão ver. Olha as estratégias que Deus dá. Aí, tá bom. Foram. Quando chegou lá, que ele bateu na porta, os amigos já estavam no oitão da casa. A esposa abriu. Aí disse: meu filho, eu estava tão preocupada, você hoje saiu, nem almoçar não almoçou, mas tem que comer. Quer que eu ajeite a sua janta? Aí ele disse: não, quero não, eu comi uns petiscos por onde eu andei aí, não quero não. Meu filho, você quer um leitinho quente? Aí ele disse: um leitinho quente eu quero. E ela foi para o fogão. Quando ela foi para o fogão, ele foi para fora e chamou os amigos dele. Quando chamou os amigos, que ela vinha chegando já com o leitinho esquentado, os amigos estavam na sala, ela tomou até aquele choque. Ele disse assim: tá vendo aí? Eu disse a vocês, eu não disse? Eles tinham feito uma aposta. Ganhei ou não ganhei a aposta? Os 2 amigos, cheios de bebida, disse: ganhou sim. Você falou, a gente pensou que era mentira. Pois rapaz, eu vou dizer uma coisa a você: você é um caba muito safado, porque você tem uma mulher dessa e você ficar bebendo, farreando, fazendo raiva a essa mulher. Ele tomou uma raiva tão grande do camarada, chamou ele de caba safado. Ele disse: caba safado eu não sou não, caba safado é vocês 2. Vai embora, que a partir de hoje eu não bebo mais não, e eu vou me ajoelhar agora, vou ser crente com ela. Oh, aleluia. Estratégias de Deus. Tu está achando que Deus, para lhe dar aquela vitória, vai criar algo mirabolante? Ele pode fazer algo tremendo, mas Ele também é Deus de coisas simples, claras e objetivas. Com Gideão, Deus disse: mande somente tocar a trombeta, quebra o cântaro e a tocha que está acesa é empunhada. Eles se dividem, as 3 companhias de 300. A Bíblia não diz, mas imagina aí o que é um arraial do Midianita, meu filho, junto com a Malequita, tudo ali. Se tinha tocha empunhada, então era noite, possivelmente era noite. Quando toca o primeiro esquadrão de 100, o segundo esquadrão, o terceiro esquadrão, quando eles quebram o cântaro, quando eles empunham a tocha, e quando eles
tocam a trombeta. Meu filho, foi um aperreio nesse arraial. E o que é melhor, Deus deu uma estratégia, aleluia. Gideão, diga ao povo, na hora que tocar a trombeta, o povo deu um decreto, diga simplesmente, espada do Senhor. E diz Gideão, lá todo o arraial inimigo começou a sacar a espada e eles se destruíram. Sabe o que foi que houve naquele dia? Foi dado uma ordem para a bainha do inimigo, que a espada que estava ali ia trabalhar naquela noite por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Ei, é esse Deus que você serve, que pega a espada que está de posse o inimigo e usa ela em favor da tua causa, da tua vida, da tua família. Espada pelo Senhor e por Gideão. E a Bíblia diz, todo o arraial começou a se destruir, aleluia. Outros começaram a fugir. O que é isso? É o Deus que reveste do seu Espírito. Seja cheio do Espírito e o resto Ele faz.